Bom dia, pessoal! Quer dizer, para mim é bom dia, né? Para vocês, boa tarde, boa noite, enfim. Estamos começando então a unidade 3 do nosso plano de ensino. Passa rápido, né? Gostaria muito de estar em sala de aula ensinando isso para vocês, mas infelizmente, né, não tem como. Saibam que a gente sabe que não está sendo fácil para vocês, mas saibam que também não está sendo nada fácil para nós professores. Sendo muito mais difícil, para ser bem sincera, mas estamos dando o nosso melhor por vocês. Bom, a aula de hoje é um pouco extensa, tá bem? Mas é que assim, é de um conteúdo ótimo, é um conteúdo incrível, tá? E eu adoro essa parte da aula, que é onde a gente fala de cada um dos direitos fundamentais. E nessa primeira aula a gente começa então pelos direitos individuais e coletivos que estão lá no artigo 5º, tá bem? Como eu falei, a aula é mais extensa, a correção da prova já deu ali 1 hora, e essa aula vai dar bastante tempo também, tá? Mas tudo bem, vale a pena. Se dividam, se organizem para assistir com o tempo, tá? Porque vale muito a pena. Então vamos lá? Hoje é um dia muito importante para vocês terem a Constituição na mão, tá bem? Porque vocês vão poder pegar a Constituição, abrir ela, encontrar qual inciso dos artigos que a gente está falando e fazer a anotação do lado, grifar as palavrinhas importantes, certo? Que já vai ajudando vocês a memorizar as questões de cada um desses artigos, tá certo? Então tá bom, vou botar aqui o tempo. Dessa vez eu não vou dividir a aula em blocos de meia hora, tá? A aula vai ser, como eu falei, um pouco mais extensa. Então, para não ficar um monte de bloco, eu vou fazer, uma aula maior mesmo, tá? Para dividir em 3 blocos por aí. E depois aí vocês se organizam, pausem, assistam a partir de onde pararam, caso vocês achem que ficou muito extenso o bloco, tá bem? Mais ou menos por isso, tá? Senão vai ficar muito bloco e vocês não vão gostar. Então vamos lá. Então, iniciar mais uma aula de direitos humanos e direitos fundamentais. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai entrar naquela parte do plano de ensino que fala sobre o regime específico dos direitos fundamentais, tá? Nossa unidade 3, que vai falar de cada um dos grupos de direitos que a gente tem na Constituição Federal. Mas só para vocês entenderem, eu fiz aqui um agrupamento conceitual. O que isso quer dizer, professora? Eu trouxe aqui para vocês entenderem como que fica lá organizado na DUD, nos direitos humanos, e na Constituição Federal, os direitos fundamentais, os grupos desses direitos, tá? Então, lá nos direitos humanos, a gente tem dividido mais ou menos em grupos assim: direitos civis e políticos, direitos sociais, econômicos e culturais e direitos relacionados à fraternidade. Olha aí como remete às dimensões dos direitos humanos, né? E os direitos fundamentais, eles estão organizados em direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade e direitos políticos, ou seja, lá nos direitos humanos a gente tem uma divisão conceitual de grupos, né, de 3 grupos, e nos direitos fundamentais a gente tem um agrupamento conceitual de 4 grupos, tá? Mas como os direitos fundamentais nada mais são do que os direitos humanos nacionalizados, eu quero explicar para vocês mais ou menos como que fica essa correspondência desses grupos lá no internacional para os grupos aqui no nacional. Então, lá nos direitos humanos, os direitos civis e políticos deles correspondem aos direitos e deveres individuais, aos direitos de nacionalidade e aos direitos políticos nossos aqui, dos direitos fundamentais da nossa Constituição Federal. Lá nos direitos humanos, os direitos sociais, econômicos e culturais correspondem aos direitos sociais da nossa Constituição. E lá nos direitos humanos internacional, os direitos relacionados à fraternidade correspondem
nos nossos direitos fundamentais aos direitos e deveres difusos e coletivos, certo? Então é assim que a gente faz uma correspondência. Claro que no plano nacional a gente tem questões mais específicas. Lembra que a gente falou para vocês que a gente conversou lá das características dos direitos humanos, que eles são bem abrangentes, generalistas, né? Então, assim, e a DUD tem apenas 30 artigos, certo? A Constituição Federal já tem bem mais e a gente tem outras leis aqui também. Então, quando a gente está falando do Plano Nacional, a gente vai especificar um pouco esses direitos. Eles ainda vão ter um nível de abrangência bem grande, assim como os direitos humanos, como o direito à vida, direito à saúde, direito à propriedade, à igualdade, à legalidade, enfim. Mas nos fundamentais a gente vai encontrar, como eu falei para vocês, o direito à herança, que é um direito bem específico, após uma pessoa, um parente ou alguém, né, que queira deixar algo para vocês falecerem, certo? Isso não tem lá nos direitos humanos, tá? Não tem lá, porque é muito específico e depende de como cada estado-nação quer fazer a sua organização. Mas, de maneira geral, essa é a correspondência. Direitos civis e políticos para os nossos direitos e deveres individuais, para os nossos direitos de nacionalidade, para os nossos direitos políticos. É mais ou menos essa forma que está organizado. Mais ou menos o mesmo conceito que a gente usa para os direitos civis e políticos lá no internacional, a gente usa aqui no nacional para os deveres e direitos individuais, para os de nacionalidade e para os políticos. Para os direitos sociais, econômicos e culturais lá do internacional, a gente usa a mesma forma de conceituar os direitos sociais nossos. E lá nos direitos relacionados à fraternidade, a gente usa a mesma forma de conceituar os nossos direitos e deveres difusos e coletivos. Ficou bem compreendido? Tomara que sim. Então, a partir de agora, a gente vai analisar, a gente vai compreender os principais e os mais relevantes direitos que estão inseridos no nosso documento constitucional, na nossa Constituição Federal. Por isso que eu disse para vocês, para quem puder, né, ter a Constituição ao lado e fazerem as anotações que vocês acharem pertinente para usarem já ao longo de toda a graduação e também da vida profissional de vocês, prova da ordem, enfim. Exame da ordem, na verdade. Então, vamos lá. Dentro da organização da Constituição Federal, o que a gente tem? Porque, como eu falei para vocês, hoje a gente está falando do regime específico dos direitos fundamentais. Então, a gente não vai analisar cada um dos direitos que está lá na DUT, a gente vai analisar os direitos que estão na nossa Constituição Federal, certo? A gente entendeu como que eles se correspondem, mas a gente vai entrar a fundo mesmo na nossa Constituição Federal, tá? Então, lá dentro da nossa Constituição Federal, ela vai classificar, a Constituição vai classificar os direitos e garantias fundamentais como um grande gênero, tá? Então, vocês vão ver que lá na Constituição Federal, lá no título 2 da Constituição Federal, tem um título, dos direitos e garantias fundamentais. Esse é o gênero. É assim que os direitos fundamentais são chamados na nossa Constituição, dos direitos e garantias fundamentais. E desse gênero vão decorrer 5 espécies, que vão ser cada um dos capítulos que vão se seguir após esse título dos direitos e garantias fundamentais. Então, vamos lá. A gente tem um grande gênero e desse gênero vão decorrer as espécies. Quais são essas espécies? Capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos, está aqui junto. Capítulo 2, dos direitos sociais. Capítulo 3, da nacionalidade. Capítulo 4, dos direitos políticos. E capítulo 5, dos partidos políticos. A gente viu na aula passada dos titulares, cada um dos titulares desses direitos, lembram? Então, a gente estava mais ou menos já dentro dessa classificação da Constituição Federal, tá? Foi assim que vocês entenderam cada um dos titulares, conforme a Constituição faz essa divisão de títulos. Então, é isso, tá? O título 2 é o responsável pelos direitos fundamentais especificamente. Isso quer dizer, professora, que não tem direitos fundamentais ao longo da Constituição que não dentro desse título? Tem, tá? Tem sim. Mas os mais importantes e maioria estão aqui, tá bem? Então, vamos lá. A gente vai passar a analisar cada um dos direitos de cada um desses títulos, de cada uma dessas espécies. E hoje a gente vai começar
pelo capítulo 1, certo? Mas só relembrando, lembra que a gente conversou sobre a diferença de direitos, garantias e remédios? Então, vamos só dar uma relembrada, porque esse é o grande título, entenderam? Por que eu falei disso lá na aula passada? Porque a gente viu quem são os titulares dos direitos e das garantias. Por que a gente viu isso? Porque esse é o grande título da Constituição Federal, dos direitos e garantias fundamentais. Se direitos e garantias fossem a mesma coisa, estaria só dos direitos fundamentais, das garantias fundamentais, certo? Mas não são. Então, só para vocês lembrarem dessa diferença, que os direitos são lá as prestações positivas, ou seja, as normas, né, que estão lá, as regras que estão na Constituição, e as garantias são os instrumentos que vão assegurar esses direitos, tá bem? E aí das garantias decorrem os remédios constitucionais. Os remédios constitucionais a gente chama de rights também, tá? É outra forma que a gente chama, vocês vão ver muito isso sendo falado pelo STF, tá? Os rights. Bom, mas isso aqui é só para vocês lembrarem da diferença conceitual e entenderem por que lá nos titulares eu falei do direito, e depois eu falei dos titulares das garantias, tá? Por que isso? Porque esse é o grande título da Constituição Federal. Então, o capítulo 1 fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. Esse capítulo, ele é composto só por um artigo, o artigo 5º, apenas. Por que apenas, entre aspas, professora? Porque esse artigo tem 78 incisos. Gente, se fosse dividir, se cada um desses incisos fosse um artigo, a gente tem aqui, só nesse artigo, às vezes mais conteúdo do que uma lei ordinária. Tem lei que tem 20 e poucos artigos. Tem lei que tem 2, 3 artigos. Aqui a gente tem 78 incisos de diversos assuntos, enfim, diversos conteúdos que acabam trazendo uma extensão. Então, quando a gente fala que o capítulo 1 tem só um artigo, parece pouco, mas a gente tem aí 78 incisos e mais 4 parágrafos para analisar, e todos tratando de questões, às vezes semelhantes, mas muitas vezes diversas, tá bem? E vamos lembrar que esse rol é exemplificativo. Então, a gente tem 78 exemplos de direitos e deveres individuais e coletivos, tá? A gente não tem um rol taxativo, ou seja, é aquilo ali, ponto. A gente tem um rol exemplificativo dos direitos e deveres individuais e coletivos. Dessa espécie de direitos, deveres individuais e coletivos, a gente encontra em outras passagens da Constituição Federal, como eu falei para vocês. Por exemplo, no artigo 16, que fala do princípio da anterioridade eleitoral, que para o STF é uma garantia individual do eleitor. Lá no artigo 150, inciso 2º, a linha B, nós também temos o princípio da anterioridade tributária, que para o STF é uma garantia individual do contribuinte. Então, aí, ó, são direitos individuais encontrados ao longo da Constituição Federal e não somente aqui no artigo 5º, tá bem? Sobre essa nomenclatura, essa forma de chamar direitos, deveres individuais e coletivos, a doutrina faz bastante crítica, tá? Aqui, por exemplo, não está falando das garantias individuais, certo? Está falando dos... Prestem atenção. O título do título 2 da Constituição Federal é dos direitos e garantias fundamentais. A gente está no capítulo 1 do título 2. E o capítulo 1 do título 2 se chama Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. E a doutrina pergunta, cadê as garantias aqui? Apesar de estar oculto aqui no título do capítulo, eles também estão no artigo 5º, tá? Lembra que a gente falou que os remédios são garantias? Então, a gente fala dos remédios constitucionais, dos rights, aqui no artigo 5º. Mesmo que se tenha referência aos direitos individuais e aos coletivos, né, nesse título desse capítulo,
o Constituinte ele não definiu e nem diferenciou o que seriam direitos individuais e o que seriam direitos coletivos. Está tudo ali junto e misturado, e enfim, quem trouxe essa diferenciação foi a doutrina, foram os autores constitucionais, tá? Então, a gente já viu um pouco sobre isso, mas também vou relembrar vocês. Os direitos individuais são aqueles titularizados pelo sujeito individualmente, que vai representar a autonomia dos particulares, garantindo a iniciativa e independência diante dos demais membros da sociedade e do Estado, tá? Os direitos individuais de expressão coletivas são aqueles que cada pessoa individualmente possui, mas que ela somente pode exercer de uma forma coletiva. Por exemplo, o direito de reunião, o direito de associação. Eu, sozinha, tenho o direito de exercer, ou não, enfim, né? Mas ele só vai ser considerado na coletividade. Então, um exemplo de direito individual é a vida, um exemplo de direito individual de expressão coletiva é o direito de reunião. E os direitos coletivos são aqueles titularizados por uma categoria de pessoas, ainda que elas não possam ser individualizadas de modo preciso, como, por exemplo, o direito do consumidor, tá bem? Então, vamos lá. Vamos abrir a nossa Constituição e vamos destacar aqui no caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Bom, só aqui no caput a gente tira mais ou menos por alto seis direitos. O direito à igualdade, 5 direitos. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à segurança e o direito à propriedade, certo? E esses 5 direitos são os direitos base do nosso capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos. São os direitos base daqueles que são protegidos pelos direitos fundamentais. A gente chama de direito raiz. Não me vem com nutelagem. Esses são os direitos raiz, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Vou começar então pelo direito à vida. O direito à vida, vocês acabaram de ver, está lá no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Então, a vida humana é o bem jurídico mais importante dentro de todos os direitos que são constitucionalmente tutelados, são constitucionalmente garantidos, protegidos, certo? Porque é justamente o fato de você estar vivo que vai pressupor que você pode usufruir de todos os demais direitos e liberdades garantidos. Lembra que a gente conversou um pouquinho sobre o feto? Existe muita discussão sobre o feto, se ele já tem garantia de todos os direitos e tal. Então, quando se nasce com a vida, não tem nem discussão. Você tem todos os direitos e liberdades garantidos, tá bem? Agora, antes disso, depois da sua morte, tudo já muda, certo? Então, assim, é esse bem jurídico, a vida, que vai ser o pressuposto, vai ser o elemento essencial para a gente ter todos os demais direitos. É por isso que ele está lá já no caput do artigo 5º do título que a gente está analisando. A doutrina, né, os autores, eles costumam apresentar o direito à vida em 2 perspectivas diferentes. Seria uma, o direito de continuar vivo, e a outra, o direito de ter uma vida digna. Conversamos muito sobre isso também. Então, vamos lá. O direito de continuar vivo, ou seja, é o direito de não ser morto. Ele vai consistir no direito da pessoa de estar e permanecer viva, garantindo que a sua existência física não vai ser violada nem pelo Estado e nem por outros particulares. Ou seja, o Estado não vai decretar pena de morte caso eu cometa algum ato ilícito. Um particular, um conhecido meu, não tem o direito de cometer homicídio contra mim. A minha mãe não tinha o direito de me abortar, certo? É um direito de continuar vivo.
esse é uma da primeira perspectiva que a gente tem lá na nossa Constituição Federal. E o segundo é de ter uma vida digna. Basta estar vivo? Não. Todo mundo tem que ter vida digna, todo mundo tem que ter a garantia desses direitos. Então, vai expandir esse conceito de viver para além de uma simples subsistência física, ou seja, assim, eu tô aqui, tá? Não é só isso, não basta estar aqui. Eu tenho que ter uma relação de dignidade, certo? Então, tem toda uma relação aqui com a dignidade da pessoa humana que a gente já vem conversando desde a nossa primeira aula, desde o nosso primeiro encontro, tá? Então, resguardar uma vida com dignidade é uma tarefa que possui diversas características características variadas e peculiares, que vai exigir, então, que o Estado, né, enquanto poder, assegure para nós, indivíduos, o acesso aos bens e às utilidades necessárias para uma vida apropriada. Vai fornecer, então, serviços essenciais para uma vida digna, como, por exemplo, educação, saúde. Também tem que criar planos de governo que propiciem a nós exercermos plenamente os nossos direitos, como, por exemplo, trabalho, a moradia e também as nossas liberdades, proibindo qualquer tipo de tratamento que vai ser desmerecedor, ou seja, que vai retirar essa ideia de vida digna. Então, a tortura, as penas de caráter perpétuo, os trabalhos forçados ou os trabalhos cruéis, certo? Então, tudo isso é uma tarefa multifacetária, ou seja, que tem várias características e que são peculiares, que o Estado tem que agir para que a gente tenha essa vida digna, tá? E aí, gente, com relação ao direito à vida, que não é só o fato, que além do fato de permanecer viva, de ter uma vida digna, nós temos diversas questões que são controversas, ou seja, que não tem necessariamente uma unanimidade de entendimento. E a principal delas é de quando inicia a vida humana, tá? A Constituição Federal não trouxe nada sobre quando seria esse início da vida humana. Não trouxe uma precisão sobre em que instante que começa a vida humana. Lembra, a gente conversou sobre isso também em aula. Então, assim, a grosso modo, a Constituição não tinha que fazer isso. A Constituição não tinha que dizer assim, ó, não, a vida humana começa na 12ª semana de gestação. Quem tem que fazer isso é outra ciência jurídica, que é lá da área da saúde, tá? São eles que vão entender sobre a formação, enfim, do ser humano, que é lá nas ciências naturais. Não é na ciência jurídica, tá? Não é a gente que tinha que dizer assim, ó, a vida inicia no dia tal, no tempo tal, tá? Não é. E a Constituição, de fato, não traz. Então, por mais que a Constituição não traga, ou seja, a ciência jurídica não traga, porque não deveria trazer mesmo, e as ciências naturais, que são lá, da saúde, etc., também não trazem uma certeza sobre isso, a gente não tem um consenso científico. Então, nem o jurídico e nem o natural tem um consenso de quando inicia essa vida humana. E aí, existem diversas formas de se compreender quando que iniciaria essa vida humana. Para algumas pessoas, seria a partir da concepção, que é quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide e resulta em um ovo ou um zigoto, tá? Então, marcaria esse início a concepção. A gente que entende que concebeu é vida, já não tem mais que se falar em aborto, enfim, etc. O Pacto de São José da Costa Rica, que é um pacto muito importante internacional, que ele foi trazido para o ordenamento jurídico brasileiro, lá através do decreto 678 de 1992, ele adota a teoria da concepção. Está lá no artigo 4º, inciso 1º, que fala assim: toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Bom, se a gente trouxe, se a gente analisou esses direitos humanos aqui, né, ele entrou como direito fundamental nosso. São direitos humanos fundamentais.
Então, aqui era uma teoria da concepção que vai caber muita discussão para muita questão. Outras pessoas, outras áreas entendem que seria a partir da nidação, que é quando o zigoto fixa no útero materno. Seria um marco, então, temporal mais adequado, porque o embrião só vai se desenvolver quando ele estiver dentro do útero, tá? Então, outro grupo de pessoas que entende assim. Para uma terceira corrente, aqui está escrito errado, a vida humana só teria início a partir da formação do sistema nervoso central, que teria então a capacidade neurológica de sentir prazer e dor, que, se eu não me engano, é lá pela 12ª semana de gestação. E por fim, a gente tem uma terceira corrente, que o início da vida humana ocorreria somente a partir do momento que o feto teria capacidade de existir fora do ventre. Então, seria a partir da 24ª e 26ª semana de gestação, que daí pode nascer prematuro e continuar vivo, certo? Então, tem essas 4 correntes completamente diversas. E por existir 4 correntes completamente diversas, nós temos diversas situações que são discutidas de maneiras diferentes. Entenderam? Então, isso aqui, na verdade, a concepção, a negação, a formação, o momento que, que a pessoa consegue existir fora do ventre, fora enfim, da barriga da mãe, né? São questões, na verdade, das ciências naturais, né? A gente não estuda a fecundação do óvulo, a fixação do zigoto, a formação do nervoso central, do sistema nervoso central, quando que o bebê já consegue ter vida extrauterina, certo? A gente não estuda isso nas ciências jurídicas. Mas uma ciência está separada da outra, né? Todas se interrelacionam, especialmente quando a gente fala de direitos humanos, direitos fundamentais. Lembra que a gente falou isso lá nas características? Os direitos humanos, eles não ficam somente nas ciências jurídicas. Então, por que a gente precisa desse auxílio das ciências naturais, da saúde, enfim? Então, assim, mesmo diante desse cenário de incerteza sobre o início da vida humana, né? 4 correntes diferentes, a Constituição, ela poderia não ter limitado assim, ó, quando que começa a vida humana, porque como eu falei para vocês, a gente não tem como fazer isso, não faz parte da ciência jurídica. Mas a Constituição Federal poderia ter delimitado a partir de quando que se iniciaria a proteção jurídica. Mesmo que já tivesse a vida humana, por exemplo, dentro da barriga, a Constituição Federal poderia ter dito assim, ó, todos os direitos iniciam a partir do nascimento com vida. Acabaria 1000 discussões. Que a gente não estaria discutindo questão de vida, etc. A gente estaria discutindo assim, a partir do momento que a gente teria proteção, tá? Mas, diferentemente, então, de procurar definir, como eu falei para vocês, quando que seria essa delimitação, ela delimitaria essa forma de quando iniciaria a proteção, e aí a gente não teria diversas discussões, como o aborto, como a manipulação de células-tronco, certo? Mas a Constituição Federal também não faz isso. Ela protege a vida de diversas formas, tá? Protege desde a vida intrauterina, tá? Mas ela não diz em que momento da vida intrauterina determinadas situações seriam ou não violadoras de direitos fundamentais. Enfim, então a gente não tem nenhum marco, tá? Nem com relação de quando inicia a vida e nem de quando inicia direitinho a proteção jurídica. E aí a gente encontra situações com diversas discussões. A primeira delas, e muito grande, é sobre o aborto. A Constituição Federal protege amplamente a vida humana. Então, se lá no artigo 5º está dizendo que garantindo-se aos brasileiros, estrangeiros não residentes, a vida, residentes na verdade, a vida, ele está tutelando toda forma de vida. Porque assim, dentro ou não, né, é vida. O que se discute, na verdade, é se já tem toda a capacidade de ter personalidade. Mas tudo bem, vamos entrar aqui na discussão da vida, que é o direito que a gente está conversando. Então, a Constituição Federal, ela protege, sim, a vida extrauterina, que é depois que nasce, né? Mas também protege a intrauterina, que é quando você está em formação.
E aí, pensando em justamente resguardar essa proteção à vida intrauterina, que o legislador penal vedou a prática do aborto, tá? Para proteger todas as formas de vida, vida extrauterina e vida intrauterina. Então, a interrupção prematura da gravidez provocada, prestem atenção, a interrupção prematura da gravidez provocada, tá? Porque espontânea ninguém tem culpa, né? É uma conduta considerada criminosa lá no nosso Código Penal. E o Código Penal vai tipificar como infração os artigos 124 a 126, a provocação do aborto em si mesma ou a autorização para que outro provoque, ou seja, eu autorizo que outro faça, né? Bem como o ato de provocar o aborto com ou sem o consentimento da gestante, tá? Então, estão aí 3 formas que o legislador infraconstitucional do direito penal vedou a prática do aborto, tá? Então, assim, apenas em 2 hipóteses o aborto não foi tipificado na nossa legislação como crime. A primeira é o aborto necessário e a segunda é o aborto sentimental. O aborto necessário é quando não tem outro jeito de salvar a vida da gestante, tá? Então, assim, a gestante tá correndo risco de vida e se retirar o bebê, ela tem chances de sobreviver, certo? Porque ele tem 2 tentando ser salvos. Então, esse seria um aborto necessário para salvar a vida da gestante. Ela já está aqui, o bebê ainda não se tem certeza se nasceria com vida. Então, vamos salvar quem a gente tem certeza, tá? Seria um chamado de terapêutico, um aborto terapêutico. E o aborto sentimental é quando a gravidez resultar de estupro e o aborto for precedido de consentimento da gestante, ou quando ela for incapaz, né, ainda não ter atingido 18 anos, ou ter se acometida por alguma doença, alguma enfermidade, um acidente, enfim, o seu representante legal confirma. Porque assim, autoriza. Porque assim, uma gestante vítima de um estupro, ela pode querer dar sequência na gravidez, né? As pessoas têm 1000 motivos para continuar ou não uma gravidez. Ordem religiosa, enfim, filosofias de vida, sentimento também, né, de que a criança não teria culpa do que aconteceu, enfim. Só que o que acontece, gente? Acontecia de muitas meninas, de muitas mulheres começarem a praticar aborto depois do estupro e morrerem, certo? Porque elas não queriam ter um filho para uma vida inteira e lembrar uma vida inteira daquela situação, certo? Olhar um filho e ver o rosto de quem te violentou. E aí acontecia também de muitas crianças serem entregues para adoção e ficarem anos numa casa de acolhimento, enfim. E aí foi tipificado, então, que se resultasse de estupro, o aborto sentimental ele era permitido, tá bem? Mas também tem um prazo, tá, gente? Porque depois de determinado prazo, pode a gestante começar a correr risco de vida. Então, depois tem que nascer e entrega para adoção, se for o caso, tá? E por que fala que tem que ser consentido? Porque, assim, como eu falei, tem gente que quer seguir, tá? Então, de qualquer forma, ela tem que consentir. O primeiro não precisa de concessão, tá? Porque se ela tá tendo risco de vida, quem vai saber se é melhor ou não são os médicos, enfim, os profissionais de saúde que estão cuidando dela. E além dessas hipóteses que estão lá no Código Penal, estão tipificadas no Código Penal, tá? Quer dizer, como que não incorrem em crime de aborto, o STF também decidiu lá em 2012 pela declaração da inconstitucionalidade da interpretação de que é possível. Desculpa, acho que eu botei uma palavra aqui errada. Ah, tá. Inconstitucionalidade que a interrupção da gravidez do feto anencefalo seria uma conduta tipificada no Código Penal. Para o STF, essa conduta não está tipificada no Código Penal. Por quê? O anencefalo, ele não tem chances de sobreviver, certo? Ele não tem chances de ter vida extrauterina. Então, se ele não tem chances de ter vida, o que nós estamos protegendo? Que direito que nós estamos protegendo? Quem não tem vida, não tem direito à vida.
entendeu? Sem vida, não tem como ter vida. Então, não teria que estar protegendo aqui. Então, o STF entendeu por constitucional a interrupção da gravidez por feto anencefalo, que tem que estar lá, né, confirmado que o feto é anencefalo pelo juiz não pelo médico. E como inconstitucional a interpretação de que o Código Penal vedaria essa forma de aborto, tá bem? Outra discussão do início da vida, ainda intrauterina, né, ou antes dela, antes de inclusive fecundar, seria com relação às células tronco. Então, como resultado dessa omissão da Constituição Federal, existem diversas divergências de ordem religiosa, científica e filosófica com relação a essa ideia das células tronco, tá? E aí coube ao STF reafirmar essa orientação legislativa, declarando a constitucionalidade da Lei da Biossegurança, tá? Que permitiu, para fins de pesquisa e para fins terapêuticos, a utilização de células tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados nos respectivos procedimentos. Então, o que é isso? O STF entende que é possível, sim, que se utilize essas células tronco dos embriões que sobraram. Então, uma pessoa foi lá e foi fazer uma fertilização, né, não conseguiu engravidar pelos meios naturais e precisou fazer uma fertilização. Então, assim, tal e tal embrião é inseminado e o resto sobra. Esses que sobraram iriam para o lixo. Então, esses que iriam para o lixo, o STF disse não. Para fim de pesquisa, né? Vamos ver o que está ali, o que aconteceu, por que não fertilizou, o que houve, enfim, pode. E para fins de terapia, utilização, então, para quem precisa, né, em decorrência, por exemplo, de uma doença, etc., então, estaria autorizado. Qual é a conclusão que o STF chegou? De que a vida, ela não se inicia, então, com a fecundação. Porque aqui nem fecundou, entendeu? Esse embrião aqui nem fecundou. Então, o STF já entende que a vida não inicia lá que nem aquela primeira corrente, como na fecundação, tá? Que seria a partir da concepção, desculpa, não a partir da fecundação, que seria a concepção na primeira corrente. Mas em determinada fase de desenvolvimento do embrião humano. Então, o STF entende que não é na concepção, mas em determinada fase de desenvolvimento, após lá uma formação da placa neural. Então, assim, não vai se efetivar a proteção do embrião no âmbito constitucional, porque, de acordo com o STF, a inviolabilidade constitucional do direito à vida vai se referir exclusivamente aos indivíduos que sobrevivem ao parto. Em outros termos, o âmbito da proteção constitucional não alcança embriões e fetos, mas tão somente aqueles que nascerem vivos. Olha que discussão enorme. Para o STF, o embrião é o embrião, o feto é o feto e a pessoa humana é a pessoa humana. Não existindo pessoa humana embrionária, mas embrião da pessoa humana. Então, por isso que autorizaram as células tronco. Mas isso aqui são entendimentos, tá, gente? São interpretações da corte em determinados momentos. As coisas podem mudar. O que eles quiseram dizer aqui? Que o ser humano, ele precisa ser fecundado. Né? Precisa ter a concepção para se desenvolver. Aqui não teve essa concepção. Então, vai sobrar, vai para o lixo, não vai se formar um ser humano, esse embrião. Não vai se formar uma vida um dia. Então, poderia ser utilizado, tá bem? Mais ou menos essa discussão. Discussão muito grande, que envolveu muitas áreas, como eu falei, da religião, da ciência, da filosofia, enfim. Mas é importante a gente lembrar que, apesar do STF pensar assim, nessa decisão com relação à célula tronco, de que o embrião não teria, então, essa capacidade de vida e tal, não seria ainda um ser humano, na verdade, ao contrário. O embrião, ele teria um potencial para se tornar uma pessoa humana um dia, certo? Se ele fosse fecundado, ele teria potencial para se tornar um ser humano um dia.
Então, assim, só pelo fato de ele poder se tornar um ser humano um dia, seria suficiente para uma proteção contra tentativas levianas de impedir a sua continuidade fisiológica. Então, assim, com relação à fertilização in vitro, os que sobraram, não vão ser fertilizados, não vão ter potencial para se tornar uma pessoa humana. Mas aqueles fecundados, né, aqueles que têm a potencialidade para se tornar uma pessoa humana, eles são sim protegidos, tá? Então, existe sim proteção constitucional para o feto, e existe sim proteção infraconstitucional. E o exemplo é o direito civil, que resguarda os direitos do nascituro, ou seja, aquele que ainda não nasceu, e o Código Penal, que criminaliza a prática do aborto, tá? Então, por mais que a STF em determinado momento tenha tido entendimento de que o embrião não era um ser humano e tal, então podia ser usado na célula-tronco e tal, ele tem potencial sim para se tornar um ser humano. Então, se for fecundado e, né, tiver aí todas as fases necessárias, enfim, não sou da área da saúde, né, para ter um potencial de se tornar um ser humano, ele tem sim que ser protegido. Então, aqui a gente está falando do fato de pessoas, de embriões que foram descartados, tá? De utilizar a célula-tronco. Mas se não for descartado, ele tem sim que ser protegido, especialmente quando já concebido, fecundado. Bom. Mas nem só o início da vida é uma grande discussão, tá, gente? O fim da vida também é. E o fim da vida por causas naturais, a gente não tem nem que discutir, porque assim, quando acaba a vida por causas naturais, a gente sabe que a pessoa faleceu e aí a gente tem os meios de falar como que é, né? Já não tem mais, às vezes a pessoa tá ligada nas máquinas, mas ele já não tem mais resposta cerebral. Aí já se entende que a pessoa faleceu, tá? Que é a morte cerebral, enfim, que sempre que eles falam, a pessoa já faleceu, ou seja, só vamos aguardar para desligar as máquinas. Mas a pessoa já teve essa morte. Mas tem situações que a pessoa tem, às vezes, consciência, enfim, tá doente e não suporta mais a vida. E aí, a gente sabe que ela tá viva e tem que proteger o direito à vida. Mas ela, ou algumas situações, seriam melhores, entre aspas, que se encerrasse. E aí a gente tá falando da eutanásia e da ortotanásia, que são discussões também muito grandes no nosso ordenamento. Então, assim, essa importância do direito à vida vai justificar essa grande proteção que o nosso ordenamento jurídico traz, que é sobre a prática do aborto, sobre os direitos da nascitura, a proteção constitucional intrauterina, tá? Mas ela não vai impedir, toda essa proteção, ela não vai impedir que a gente tenha grandes debates, tá? Sobre essas questões difíceis, como a questão do aborto, a questão das células-tronco, enfim. E nesse contexto, então, a gente já falou da demarcação do início da vida. Só que existem tratamentos que vão legitimar as condutas que apressam ou não alongam a vida de um enfermo terminal, que está acometido por um intenso sofrimento físico ou psíquico, cuja morte é breve, é inevitável e é irreversível, certo? Tem gente que não tem o que fazer. Vai falecer, tá? Mais cedo ou mais tarde vai falecer em decorrência daquela doença terminal que está acometendo ela. Se é uma doença terminal, é uma doença que vai terminar a vida, tá? E aí a gente vai entrar então na discussão do fim da vida, da eutanásia e da ortotanásia. A eutanásia, ela é definida como a ação médica intencional que vai abreviar a vida humana de um paciente terminal, que vivencia um sofrimento extremo e se encontra em situação incurável, já que pelos padrões médicos não seria capaz de se recuperar ou de sobreviver. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um câncer terminal, né, já está lá acamado, com aparelhos, enfim, que não tem mais condição de sobreviver, tá? Ou uma pessoa que sofreu um acidente e os órgãos estão entrando em falência, certo? Não estão mais conseguindo recuperar, enfim. O que seria um exemplo de uma eutanásia, então? Uma injeção letal,
que vai induzir a morte de um enfermo terminal. Tem um filme que fala sobre isso. No próximo bloco eu inicio falando dele, eu vou pesquisar qual é o nome dele, que vocês podem assistir, que é uma discussão bem grande que foi feita em outro país de uma pessoa que ganhou lá na corte do país dela para que fosse feita a eutanásia. Então a eutanásia seria isso, uma pessoa com uma doença terminal que vivenciaria um extremo sofrimento, que ela já estaria incurável, e aí a gente teria uma ação positiva, certo? De induzir, então, a morte dessa pessoa através de uma injeção letal, acho até que, enfim, um induzimento, tá? Aqui a pessoa ainda ficaria viva, se a gente não introduzisse essa injeção letal. Mas ela está num extremo sofrimento e muitas vezes ela mesma está pedindo, pelo amor de Deus, me deixa morrer. Mas mesmo que se, por exemplo, diminuir os medicamentos, ela não vai morrer, entendeu? Ela não está ligada em aparelho para a gente desligar, por exemplo. E outra situação é quando a família, né, a pessoa está inconsciente, a família diz, não, concordo, deixa morrer. Isso não existe no Brasil, tá? Isso seria eutanásia. E a ortotanásia ocasiona a morte em razão da interrupção dos tratamentos médicos. Daí aqui sim, interromper o tratamento médico, tá? Que apesar de manterem o sujeito vivo, não ofertam para ele nenhuma chance de recuperação. Então, assim, a gente está medicando para dar um pouquinho mais de qualidade de vida nesse final, tá? Seriam tratamentos paliativos, tá? Então, a gente dá um remedinho para não sentir mais dor, mas esse remedinho cura? Não cura, só tira a dor, entendeu? Assim, vai morrer igual. E vai sofrer por um tempo igual. Então, assim, essa hipótese, a ortotanásia, seria em que a vida se encerra em seu momento natural, sem que haja dolorosos e invasivos artifícios para que a pessoa encerre. Como eu falei aqui, da injeção letal, que seria a eutanásia. Tá? Então, por exemplo, desligamento dos aparelhos de respiração artificial, que já esteja com uma insuficiência grave ou falência cardiorrespiratória. A gente vai lá, desliga o aparelho, a pessoa falece, certo? Então, essa seria a ortotanásia. Os dois casos no Brasil é homicídio, tá? Na eutanásia seria um crime comissivo, que é praticado por meio de uma ação, né? Então, o médico, o profissional de saúde iria lá aplicar a injeção letal, por exemplo, e na ortotanásia seria um crime comissivo por omissão, onde o profissional da saúde não empregaria todos os meios cabíveis para evitar o resultado morte. Então, o profissional da saúde, ali está escrito errado, morre é morte, tá? O profissional da saúde acabaria sendo imputado o crime de homicídio, entendeu? Então, no Brasil não pode. Porém, com relação à ortotanásia, tem um leve conceito maior que na eutanásia, tá? Lá na Resolução 1805 de 2006 do Conselho Federal de Medicina, é permitido ao médico limitar ou suspender os procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal. E também tem uma tramitação de um projeto de lei que teria por objetivo alterar a Constituição, o Código Penal, para que excluísse, então, a ilicitude da ortotanásia. Mas, assim, ainda é um crime de homicídio, tá? Ainda é um crime de homicídio. E a eutanásia mesmo, que é, então, um induzimento, né, por meio artificial, totalmente proibido, tá bem? A eutanásia, a gente tem ali uma questãozinha ou outra no Conselho Federal de Medicina, que daí, por exemplo, assim, um paciente com câncer terminal, não se colocaria mais ele na quimioterapia. A quimioterapia é uma forma de tratamento que tende a tentar uma cura, certo? A quimioterapia, no caso da pessoa, não teria mais resposta. Ela não levaria mais à cura, mas é um tratamento que dá cura. O médico, aqui pelo Conselho Federal de Medicina, pode suspender a quimioterapia. Porque, na verdade, ela está trazendo mais sofrimento do que cura, entenderam? É por isso, tá? Mas a ortotanásia e a eutanásia são crimes de homicídio ainda no Brasil. Só voltando, aqui essa resolução, ela não permite a ortotanásia, tá? Ela só permite
uma limitação ou uma suspensão dos procedimentos, tal, tá? Não tá permitindo que se encerre e tal. O médico tem que continuar a ter determinados cuidados, tá bem? É diferente. Mas isso aqui parece ser uma ortodonásia, por isso que existe um consenso maior com relação a ela e não tem com relação à eutanásia. Próximo direito. É o direito à isonomia, o direito à igualdade. Gente, só o direito à vida já deu quase uma hora de aula. Eu vou encerrar esse bloco e a gente começa no próximo bloco, tá bem?